Lá para a questão de hoje, eu até vou sair um pouquinho na tela aqui para vocês enxergarem melhor, diz assim: no programa Excel 2016, é possível fazer combinações de intervalos para a realização de cálculos com os operadores de referência, dois pontos, ponto e vírgula e espaço, sendo cada um deles respectivamente um. Letra A, operador de intervalo, operador de união e operador de interseção. Letra B, operador de união, operador de intervalo, operador de interseção. A letra C, operador de interseção, operador de união, operador de intervalo. Letra D, operador de interseção, operador de intervalo, operador de união. E a letra E, operador de intervalo, operador de interseção, operador de união. E aí, pessoal, qual dessas alternativas é a resposta correta? Para isso, eu vou pegar aqui a minha planilha do Excel e nós vamos testar esses operadores aí, o dois pontos, o ponto e vírgula e também o espaço em branco. Quer ver? Ó? Acompanha comigo aqui. Se eu colocar o valor 1, 2, 3 e 4 aqui, ok? E agora eu digito uma função soma, igual soma, e eu coloco, abre parênteses, A1, ponto e vírgula, D1. O que significa o ponto e vírgula? Ele é um operador de união, mas que na verdade ele indica que eu desejo a soma da célula A1 e a célula D1. Por que A1 e D1? Porque aí eu estou usando o termo E como um operador de união. Eu quero a soma da célula A1 que vale 1 e a célula D1 que vale 4. E a soma de 1 e 4, quando eu der Enter, é 5. Percebe que eu usei o ponto e vírgula para somar o valor da célula A1, que é 1, e o valor da célula D1, que é 4. Quer dizer, eu usei aí um operador de união que funciona como E, esse ponto e vírgula. Então, ponto e vírgula significa E, é um operador de união, porque aí eu somei justamente o valor da célula 1 e o valor da célula D1. 1 mais 4 deu 5. Ok? Mas eu posso usar também dois pontos. Observa, igual soma, abre parênteses, A1, dois pontos D1. O dois pontos é um operador de intervalo. O que significa intervalo? Que a leitura dele é, eu quero a soma de A1, aí vem o dois pontos D1, isto é, até D1. Dois pontos significa até, quer dizer, um operador de intervalo. Então agora eu quero a soma da célula A1 até a célula D1 e todas que entram entre elas. Então vale A1, B1, C1 e D1, porque não é mais só A1 e D1, e sim A1 até D1. Então agora é a soma de 1 mais 2 que dá 3, mais 3 que dá 6, mais 4, quando eu dou Enter, então, o resultado 10. Percebe que o dois pontos, então, é um operador de intervalo, é de uma célula até a outra. Agora, se eu colocar um espaço em branco entre dois intervalos, aí vira um operador de interseção, que é para somar só as células que aparecem nos dois intervalos. Observa, se eu colocar soma A1, dois pontos, C1, aí eu boto um espaço em branco agora, B1, dois pontos, D1. Observa nesse exemplo agora. O primeiro intervalo é A1, dois pontos, C1, que entra 1, 2 e 3, porque é A1 até C1. O segundo intervalo é B1, dois pontos, D1, isto é, da célula B1 até D1, entre o 2, o 3 e o 4. Quando eu tenho um espaço em branco, que é o caso agora, eu tenho um espaço em branco entre dois intervalos, isso é um operador de interseção, que diz que eu só posso somar, nesse caso, as células que aparecem nos dois intervalos. Se uma célula aparecer só no primeiro intervalo, eu não posso usar. Se uma célula aparecer só no segundo intervalo, eu não posso usar. Eu só posso usar as células que apareceram nos dois intervalos que estão aí separados pelo espaço em branco. Então aqui no caso, ó, esse 1 só aparece no primeiro intervalo, porque o primeiro intervalo é A1 até C1, é o 1, o 2 e o 3. Então quer dizer que o 1 só aparece no primeiro, porque o segundo intervalo começa em B1, dois pontos D1, começa aqui do 2 até o 4. Ó. Então no segundo intervalo não tem o 1, esse 1 aparece só no primeiro intervalo, então eu não posso usar. Esse 2 aparece nos dois intervalos, porque o primeiro intervalo diz A1 até C1, que envolve 1, 2 e 3, então o 2 aparece no primeiro intervalo, e o segundo intervalo diz B1, dois pontos D1, e aparece, ó, B1 é o 2, o 3 e o 4. Então esse 2 aparece nos dois intervalos. Esse 3 aqui também aparece nos dois intervalos, porque é A1, dois pontos C1, o primeiro intervalo, que envolve 1, 2 e 3, e o segundo intervalo é B1 até D1. B1 até D1 envolve 2, o 3 e o 4. Quer dizer que esse 3 também aparece nos dois intervalos.
Agora, esse 4 aqui só aparece no segundo intervalo, não aparece no primeiro, porque o primeiro é A1 até C1, 1, 2 e 3. E o segundo intervalo é B1 até D1, 2, 3 e 4. Quer dizer que esse 4 só aparece no segundo intervalo, não aparece nos dois, então não posso usar. Como aqui eu só posso usar os valores que apareceram em ambos os intervalos, porque o espaço em branco significa interseção, eu só posso usar o 2 e o 3. E 2 mais 3, quando eu pressiono o Enter, 2 mais 3 é 5 como resultado. Então percebe que o espaço em branco significa interseção. Só posso usar as células que aparecem em ambos os intervalos. Voltando aqui para a questão, pessoal, vamos ver. 2 pontos é intervalo. Ponto e vírgula é união, que é o E. E o espaço em branco é interseção. Então vamos pegar um que tenha intervalo, depois união e depois interseção, que nós encontramos como resposta aqui na nossa letra A de América, sem dúvida nenhuma. Então, repetindo, 2 pontos é intervalo, operador de intervalo, o ponto e vírgula é operador de união, porque ele indica e o espaço que existe entre intervalos é operador de interseção, porque eu só uso as células que aparecem nos dois intervalos. Se aparecer só no primeiro não usa, só no segundo não usa, só aqueles que sofreram interseção entre os intervalos que estavam com espaço. Por isso a resposta aqui para essa questão, a nossa letra A de América, questão bem interessante aí sobre o Excel e os seus operadores de referência. Valeu, pessoal, mais uma questão resolvida, e se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei e também se inscreve aqui no nosso canal. Eu espero vocês na próxima aula. Grande abraço a todos e bons estudos!